Olá, bem-vindos ao IBC TV, um programa da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, em parceria com o Instituto Alvo. Esse projeto é fruto da percepção de que o nosso mundo mudou e nos oferece oportunidades de chegarmos mais longe, de uma forma que até algum tempo atrás não seria possível. A internet é uma realidade de alcance mundial e quase ilimitado. Como cristãos, precisamos buscar compreender o nosso tempo e nos adaptar para tirar o máximo proveito das oportunidades que temos de tornar Cristo conhecido do maior número de pessoas que conseguirmos. Não fazemos isso sozinhos. Há milhares de outros cristãos que têm a mesma motivação na vida. Então, junto com eles, daremos a nossa contribuição e traremos para este espaço uma visão bíblica de um evangelho que nos transforma totalmente e que oferece uma redenção completa, que afeta nosso corpo, alma e espírito, que modifica nossas estruturas mentais, psicológicas, relacionais, sociais e espirituais. Então, a gente estreia esse programa cheios de empolgação, de boas ideias, com uma equipe maravilhosa trabalhando incansavelmente nos bastidores e contando com a bênção de Deus, pedindo que Ele multiplique essa semeadura para a glória dEle mesmo, porque Ele é a razão de fazermos tudo o que nós fazemos. Aproveito para agradecer a oportunidade dessa parceria da IBC com o canal do Instituto Alvo e esclarecer que, por causa dessa parceria, o programa será exibido tanto no canal da IBC como no canal do Instituto Alvo no YouTube. Aproveite então para assinar os dois canais e ativar o sininho das notificações, assim você fica ligado não apenas nesse programa, mas em todos os demais conteúdos que a gente produzir, tanto pela Igreja Batista do Cambuí, quanto pelo Alvo. Certamente você e a sua família, sua igreja, poderão se beneficiar muito do que vai assistir por aqui. Então, estamos no ar com o primeiro programa IBC TV. E depois desse editorial, que vai ser a única coisa formal desse programa, quero apresentar aqui nossos convidados de hoje, convidados ilustres, e já começando em grande estilo, não poderia ser de outra forma. Nós estamos aqui com o nosso entrevistado, o pastor Elias. É até estranho eu falar que ele é um entrevistado como um convidado, sendo que aqui é a Igreja Batista do Cambuí. Mas estamos aqui com o pastor Elias de Souza, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Grande ABC e pastor aqui da Igreja Batista do Cambuí, pai da Ananda e da Anelisa e casado com a psicóloga Edilene, docente do Instituto Haggai, e tem uma vasta lista aqui de igrejas por onde ele passou, inclusive na primeira Igreja Batista de Piracicaba, onde eu tive o privilégio de conhecê-lo. Pastor Ricardo é o nosso outro convidado da noite. Ele é Ricardo Sturz, ele é bacharel em artes, em Religious Studies pelo Westmont College e também mestre em divindade pelo Fuller Theological Seminary em Pasadena, na Califórnia. Ele é pastor aqui na Igreja Batista do Cambuí há 10 anos, e desde janeiro de 2010, atuando como pastor voluntário aqui, nas áreas de evangelismo, missões e discipulado, além de atuar no Ministério dos Homens, casado com a Miriam e tem um filho, Eric. Então, eu não sei se eu é que desejo boas-vindas a vocês ou vocês que desejam a mim, mas estamos juntos aqui com muito prazer nesse programa de estreia. Seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês e conversar nesse programa de estreia sobre visão da igreja, missão, valores, coisas que são importantes não somente pela teoria, mas especialmente porque elas nos conduzem a uma prática mais eficiente, né, de igreja. E esse programa tem essa característica, terá essa característica, esse canal terá essa característica de sempre trazer coisas que sejam importantes para a vida da igreja e para a vida das pessoas, não só da igreja, como também aquelas a quem nós queremos alcançar. Então nós vamos começar aqui justamente falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que é visão, né? O que é visão de uma igreja. Quando se fala em visão no mercado corporativo, né, no mundo corporativo, a gente normalmente pensa numa ideia que alguém teve, num sonho que alguém teve, e aí corre atrás disso, né? Faz disso a sua razão de vida, né? Quando chega na igreja, a gente pode aproveitar um pouco dessa ideia ou tem alguma diferença? Eu queria começar então conversando com vocês sobre isso. Pastor Elias, o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Qual é a diferença que existe entre visão no mundo corporativo e visão da igreja? É a mesma coisa? Tem diferença? Como é que você vê isso?
O grande especialista nessa área de visão é o George Barna. George Barna escreveu um livro sobre visão e ele fala que visão é a imagem de um futuro preferível. Ou seja, você imagina na sua organização onde você quer chegar. Então, nesse sentido, não há diferença entre o que realmente o mundo diz e a igreja diz, que é a imagem de um futuro preferível. O que é que muda? É que, no caso de qualquer organização, o seu líder ou proprietário da organização define qual é a visão que ele quer para a sua organização. No caso da igreja, essa visão tem que ter um alicerce teológico, que é a palavra de Deus. Eu não crio organização, igreja, eu não inicio um trabalho dizendo assim, olha, eu quero que essa igreja seja assim e simplesmente faço escolhas aleatórias ou ao meu bem-querer. Essa escolha ou essas escolhas tem que ter base naquilo que eu chamo de um alicerce teológico. Então, no final das contas, é Deus quem define, pela Bíblia, qual é a missão da igreja e também qual é a visão da igreja. Eu até diria o seguinte, a missão, se você pegar de qualquer igreja, será muito parecida. E a visão pode se delinear de forma diferente, mas respeitando esse alicerce teológico que é as Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, falando da nossa igreja, a igreja do Cambuí. A igreja do Cambuí, ela define na sua visão que ela quer ser uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja unida, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária. Não são escolhas que nós fizemos aqui aleatoriamente. Queremos ser uma igreja bíblica, relevante, unida, acolhedora e missionária. Então, eu não poderia fazer uma escolha de visão dizendo o seguinte, queremos ser uma igreja que proporcione entretenimento ao povo. Aí sai do alicerce teológico. Foge do alicerce teológico. A mesma coisa da missão. Então, no primeiro momento, a gente diz isso, e eu afirmo ainda, que além de ter esse perfil de igreja, nós queremos que os membros cresçam em direção à maturidade, amem a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Então, eu diria aqui que a gente contempla o grande mandamento e a grande comissão nessas questões. Então, visão é essa a ideia. Então, visão, sim, é uma imagem de futuro preferível. E existem as particularidades. Deus tem uma visão específica para cada igreja local, porque cada igreja local tem os seus desafios. Então, a visão é resposta a esses desafios que a gente faria, ok? Então, você que está assistindo ao nosso programa e que é de outra igreja, que não seja a Igreja Batista do Cambuí, provavelmente há mais pessoas assistindo em outros lugares, até esse programa está sendo transmitido ao vivo, portanto você pode interagir conosco aí no chat do YouTube, você pode mandar de onde você está assistindo, de que igreja a que igreja você pertence, e você vai observar que as coisas que estamos aqui conversando, elas são aplicáveis também à sua igreja local, e por isso você também pode se beneficiar. Provavelmente nós temos um grupo que está estudando liderança de ação lá no Instituto Alvo online esse mês, e provavelmente nossos alunos estão assistindo aqui, porque a nossa aula de hoje foi transferida para cá. Então, é possível que você esteja assistindo. E alguns dos conceitos que estamos discutindo aqui, nós temos falado lá no curso, você vê que a gente não está fora, nós estamos falando mais ou menos aqui a mesma língua e está muito bom, né? Pastor Ricardo, existe uma tendência, eu vou fazer uma afirmação, não sei qual é a sua opinião sobre isso. Parece que existe uma tendência hoje em dia a tornar a igreja um tanto corporativa, né? A gente chama a cultura para dentro da igreja e às vezes isso pode ser prejudicial, né? Na sua visão, na sua maneira de olhar, existe algum risco de a igreja assimilar, por exemplo, no que nós estamos falando aqui, um conceito corporativo, não só de visão, mas nas práticas da igreja? Você vê esse risco? Eu sei que é um assunto que você estuda bastante e fala bastante sobre ele. Queria ouvi-lo sobre isso, acho que pode nos ajudar aqui. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite, Marcos, pastor Elias, todos que nos assistem. Alegria estar aqui. Uma ótima pergunta, Marcos. Existe, é claro, que sempre benefícios de nós podermos olhar o mundo corporativo e existem também os riscos e os perigos. Então, não é uma pergunta tão simples no sentido de sim ou não, e sim entender que existe alguns aspectos do mundo corporativo que nós podemos trazer para dentro das nossas práticas,
sem infringir na visão, na missão, na teologia da igreja, aspectos que irão nos ajudar a desenvolver melhor os nossos objetivos, os alvos, aquilo que Deus tem nos mostrado, técnicas que nos ajudam. Mas a maneira de pensar e a filosofia que está por detrás, muitas vezes, ela é nociva àquilo que é o desejo da igreja, o alvo do corpo de Cristo, e nós precisamos, então, ter muito cuidado. Aquilo que você mesmo estava falando em termos de essa diferença entre uma cultura secular e uma cultura bíblica. Existem cosmovisões diferentes, pontos de partida diferentes, técnicas e metodologias diferentes e alvos certamente diferentes, né? Simplesmente como uma pequena ilustração no mundo, quando nós falamos sobre modelos de liderança. Muitas vezes nós observamos no mundo ali fora, nem em todos os lugares, mas alguns ainda prevalece aquela velha estrutura daquela liderança mais vertical, né? Então tem ali a chefia e todos que estão debaixo apenas para cumprir ali as ordens daquele que está no ápice da pirâmide, né? Claro que no mundo corporativo já mudou muito isso, mas ainda existe essa mentalidade que prevalece em cantões aqui do nosso país. E dentro da igreja não deve ser assim. Inclusive o modelo bíblico nos mostra uma outra maneira de ser em termos de líder. É o líder servo, ou como eu gosto de falar, o servo líder, que nós colocamos a palavra servo em primeiro lugar. Isso já vai, então, dando uma ideia um pouco diferente daquilo que são a nossa aplicação dentro da igreja, ao contrapor aquilo que nós observamos no mundo afora. Interessante. Esse é um assunto que é vasto, né? Não é uma coisa para se responder como você disse, sim ou não. Mas ainda dentro desse tópico da visão, a visão da igreja, ela pode ser assim, eu posso sonhar alto o quanto quiser, tem um limite para isso? Como é que funciona? Você diria que tem você falou aí de alguns balizadores da visão, né? Sem dúvida. Porque hoje em dia a gente escuta muito isso, né? Talvez seja um dos aspectos aí da cultura secular, né? Que talvez a igreja está absorvendo. Que o líder precisa sonhar alto, sonhar o mais alto que ele puder, e depois ele chama Deus para assinar o projeto, né? Como é que funciona isso? Até onde o líder na igreja, o pastor, pode sonhar a sua própria visão? E qual é o limite disso? É muito interessante porque a gente diria que, assim como nas organizações, na igreja a gente define missão, visão e valores. Então, eu acho que essa foi uma contribuição positiva do mundo corporativo, das igrejas colocarem isso no papel. Essa foi uma tendência muito predominante nos anos 80, anos 90, foi quando eu escrevi minha primeira filosofia de ministério, mas isso me encantou porque eu acho que isso ajudou a igreja poder colocar no papel a sua prática ministerial. Mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta, não, a questão sonhar alto, a ideia é a seguinte, vamos sonhar os sonhos de Deus? A ideia é a seguinte, o que Deus quer que a igreja seja? Então vamos tentar aqui definir missão, visão e valores. Missão é a razão de ser da igreja. O que significa isso? Foi Deus quem instituiu a igreja. Ele é o arquiteto da igreja, o criador da igreja, ele define para que a igreja existe. É muito interessante, qualquer dono de organização, CEO de uma organização, um conselho executivo de organização, pode definir para que existe aquela organização. Nós não, nós vamos à Bíblia perguntar o que Deus quer que a igreja seja, porque é um organismo sobrenatural. Então, missão diz respeito à razão de ser. Eu até diria o seguinte, temos que lembrar que a missão da igreja em relação a Deus é glorificá-lo. Então, a gente costuma dizer isso como razão da existência. Então, Efésios 3,10 diz que a igreja foi criada para revelar a multiforme sabedoria de Deus, aqui na terra com impacto nas regiões celestiais, principados e potestades. Então, isso não tem organização nenhuma no mundo que pode fazer. Nenhuma. Então, a razão de ser da igreja é glória de Deus. Agora, no ponto de vista de missão, nós definimos, e depois vamos conversar sobre isso depois de um outro momento ainda desse programa, o que é missão, a ideia de a razão da existência, o que ela faz, mas quando ele na visão é o seguinte, a pergunta é, como eu posso cumprir bem esses propósitos de Deus para a igreja? Eu devo sonhar assim,
de maneira ampla, alta, sim. Mas não pode ser um sonho que seja a criação do meu império pessoal. O que nós vemos muito comum hoje. O camarada, a pessoa quer, o líder, ele tem um sonho de se tornar conhecido. Me parece muito mais naquela postura da Torre de Babel. Façamos para nós um nome conhecido. Ou seja, vamos criar um nome. Então, não. Deus, o que o Senhor quer? E às vezes, o sonho grande de Deus para aquela igreja, imagina uma igreja, uma comunidade pequena, num bairro, numa periferia. O que é sonho grande? O sonho grande é ter impacto naquela comunidade, naquele grupo, isso é sonho grande. Agora, se eu me torno um megalomaníaco e eu quero fazer algo maior porque isso aqui é muito pequeno, entendeu? Eu me recordo quando surgiu a metodologia Igreja com Propósito. Eu recomendo para todo mundo, o livro do Rick Warren é fantástico, Uma Igreja com Propósito. Quem quer escrever uma metodologia, ajuda muito. E ele não escreveu o livro para que fosse copiado e duplicado nas igrejas. Mas eu comecei a ver gente, por exemplo, querendo implementar a Igreja com Propósito do mesmo modo da Califórnia numa favela do Rio de Janeiro. Isso é fato real. Quer dizer, ambientes diferentes. Então, não. E ele avisou para não fazer isso. E ele avisou, ele não tem culpa. Então ele falou assim, isso aqui são princípios bíblicos. Aliás, os princípios de Atos 2, que ele determina e também coloca ali, ele usa a expressão grande comissão e o grande mandamento. Então eu acho que a questão é visão grande sim, mas é visão para implementar os propósitos de Deus para a igreja, ou porque eu quero ter um nome, porque eu quero ser famoso e porque eu quero que a igreja seja diferente, porque é outro problema. As pessoas não se conformam em ser uma igreja de Atos 2, quer dizer, isso não dá ibope. O que eu vou inventar aqui? Então, essa é a grande questão. Então, aí existem aqueles 3 componentes que você citou, que eu uso, que é o seguinte, o alicerce teológico, tá? A filosofia de ministério e a prática ministerial. Eu começo com o alicerce teológico, ou seja, nós aqui em nossa igreja temos um slogan, uma igreja centrada no Evangelho. E não é um slogan que se usa e não se aplica. Nós entendemos que tudo que a igreja faz tem que ser determinado pelo Evangelho. E o Evangelho não é só João 3,16, é a aplicação da palavra de Deus a todas as áreas da vida. Então, o alicerce teológico. Eu costumo dizer que há o alicerce teológico, pensando numa construção, já que a Bíblia fala da igreja como um edifício, é o alicerce. O que é filosofia de ministério? É o projeto. Filosofia de ministério é exatamente você dizer como você quer aplicar este alicerce teológico. Por exemplo, cremos que a tarefa da igreja é missões. Então, essa é uma afirmação teológica. Nosso Deus é um Deus missionário. A gente entra na filosofia. Nós queremos ser uma igreja envolvida com a obra missionária. Aí vem a prática ministerial. Como que eu vou fazer isso? Deus é um Deus missionário. A igreja foi chamada para fazer missões. A nossa igreja é uma igreja missionária, é uma filosofia de ministério. Queremos estar comprometidos com a obra missionária. Mas isso é um projeto, pode ficar só no papel. Aí vem a prática ministerial. Como é que eu aplico isso? Aí vem os convênios missionários, as viagens missionárias, o investimento financeiro, o despertamento da igreja para se envolver com a obra missionária. Então você consegue trabalhar agora. Gosto de usar a expressão. O nosso projeto não pode ultrapassar os limites do alicerce. De repente eu posso ser uma igreja muito famosa, mas ela ultrapassou os alicerces. Ou eu posso, muitas vezes, ser uma igreja que simplesmente fez o projeto e não colocou em prática. Tá? Eu até fiz bonitinho o prédio, a filosofia está bem escrita, mas não parto para a prática. Então, eu creio que esses 3 elementos nos ajudam, nesse primeiro momento, a compreensão. Muito bom. Nós vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa. Antes de fazer isso, eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo, se quiserem mandar alguma pergunta, se quiserem interagir com a gente, podem fazer isso aí pelo chat, vai chegar até nós e, dentro do possível, a gente vai passar aqui para os nossos convidados as perguntas para serem colocadas aqui. Vamos para o nosso primeiro intervalo do programa, daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado aí nessas mensagens especiais para você.
O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube Instituto Alvo, Facebook Alvo Equipando e no Instagram @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Qual é a sua visão de discipulado, não apenas para a igreja do Cambuí, mas o discipulado bíblico, na sua concepção? Eu gosto de definir o discipulado, Marcos, como sendo um acompanhamento espiritual. Tá? Isso, na verdade, é válido para todas as faixas etárias, todos os momentos da vida cristã, um acompanhamento espiritual que visa a condução rumo à maturidade cristã. Tá? Em muitas igrejas nós temos tido experiência de perceber como que usa a palavra discipulado, que é tradicional no nosso meio e não é errado necessariamente, mas é apenas uma faceta, é parcial, que é aquele primeiro momento onde a pessoa ela toma uma decisão ao lado de Cristo e então existe ali um acompanhamento na sua vida para ensinar o beabá do cristianismo,
as bases da sua fé, ajudá-la realmente, né, a dar os primeiros passos. E muitas vezes, quando isso é completo, pressupõe-se que o discipulado terminou. Mas, na verdade, o discipulado é para uma vida inteira, né, em todas as fases sucessivas. É como se fosse essa analogia, uma criança, né, um bebê que ainda toma leite, não da mãe, mas já na mamadeira, mas quando encerra aquele primeiro momento de tomar na mamadeira, 2, 3 anos, cada criança é diferente, né, nós não podemos falar que aquela criança já é uma criança madura, né, ela tem ainda toda uma trajetória de vida para poder experimentar. E dentro da nossa realidade é assim que eu encaro, né? Então o discipulado ele vai estar tratando nos mais variados momentos da vida das pessoas, tanto desde os primórdios, como também o segundo passo, o terceiro passo. As pessoas que já têm 20, 30, 40 anos na igreja ainda são passíveis desse acompanhamento espiritual, porque há sempre o próximo passo a ser dado. Então essa é a primeira observação. Agora tem alguns passos dentro né, desse todo que é o discipulado, né? Alguns aspectos que eu acho muito importantes. O primeiro aspecto desse acompanhamento espiritual trata-se de algo que é um pouco mais complexo, porque nós estamos lidando com questões de pecado, né? Quando a Bíblia fala do mal e do pecado, sempre usa palavras como escuridão e trevas, e isto tem um porquê disso. Porque o mal e o pecado gosta de se esconder, de estar sempre oculto, de estar sempre encoberto. E um discipulado sério que realmente visa ajudar a pessoa a dar os próximos passos, visa também trabalhar nas questões do pecado pessoal, daqueles aspectos da sua conduta, do seu coração, do seu interior, que precisa do toque de Deus. Não sou eu e nem outra pessoa que tem esse poder, é o poder do Espírito Santo. Mas dentro de algo que nós chamamos de discipulado, nós temos como nós tratarmos dessas coisas. Não é um trabalho psicológico, não é um trabalho de aconselhamento profissional. Esses elementos podem ser introduzidos de acordo com o treinamento de cada pastor, de cada profissional. Mas, na verdade, é uma oportunidade das pessoas poderem ser tocadas pelo Espírito Santo ao se abrirem. Tudo isso, Marcos, é muito difícil dentro de nosso contexto cultural, onde é muito mais preferível se esconder. Mas lembre-se que o pecado gosta da escuridão, gosta de se esconder. Então, isso é um dos aspectos do discipulado. É muito interessante essa visão, né? Talvez muitos de nós pensam no discipulado sempre como uma classe, né? Já ouviu sempre uma classe, né? Pensando mais no ensino, que faz parte, eu creio que faz parte do discipulado, mas eu estava falando de uma coisa muito mais profunda do que o ensino. Não estou absolutamente dizendo que não seja necessário o ensino, mas às vezes a gente coloca lá, e é uma forma de se esconder também, né? A pessoa numa classe, ela pode se esconder, né? Mas num acompanhamento, as coisas são trazidas à tona, né? Muito interessante esse aspecto. E aí, nesse sentido, eu faço a pergunta, a igreja precisa ser intencional nisso ou o discipulado acontece? Porque a gente escuta muito isso. Não, aqui a gente não faz discipulado assim, como um programa ou como uma coisa intencional. O discipulado vai acontecendo naturalmente. Você acha que funciona assim, acontecendo naturalmente, ou precisa haver uma certa intencionalidade? Com certeza precisa ser intencional. O discipulado não é algo que acontece espontaneamente ou naturalmente, uma vez que tem aspectos, como nós acabamos de falar, que correm contrário à nossa cultura, né? Se expor não faz parte da nossa maneira normal de nos relacionarmos. Nós queremos muitas vezes deixar certas verdades mais reservadas. E com razão, né, em alguns instantes, mas nem sempre isso é preferível, principalmente quando se trata de algo que Deus quer, deseja e precisa trabalhar em nossas vidas. Então, temos que ser intencionais, sim, tomar passos intencionais, criar projetos e meios que ajudam as pessoas a entrarem nesse caminho do discipulado. Como você mencionou, às vezes dentro de um grupo é mais fácil se esconder.
Eu já tenho feito discipulado das duas maneiras, 1 a 1 e com pequenos grupos. Quando o grupo se torna muito grande, ele se torna inviável, né? Até um pequeno grupo é possível, mas a dinâmica muda, porque nós temos todos os nossos receios e medos, e uma das palavras principais e chaves do discipulado é a palavra confiança. Então, até se construir um relacionamento de confiança, demora um pouco, né? E tudo isso demanda uma intencionalidade. Interessante. Acho que nós estamos aqui diante de alguns assuntos que demandariam outros programas, né? E já temos aí, atenção Maneco, vai anotando aí, porque já temos aí outras pautas para programas futuros, né? Esse é um assunto fascinante, né? É claro, a gente não tem a intenção aqui de dissecá-los completamente, mas de mostrar como a igreja pode ser ao mesmo tempo simples, mas de relacionamentos profundos, de coisas profundas. Talvez a ideia de igreja simples, às vezes passa na cabeça de alguns a ideia de uma igreja superficial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Há uma diferença entre uma igreja simples e uma igreja superficial. Exatamente, ela é profunda, mas não é complexa. Essa é a ideia. Mas falando de discipulado, muito interessante, me permita aqui um complemento. Eu, por muito tempo, eu faço questão, desde que comecei o Ministério Pastoral, de ser o pastor ali que dá aula do batismo. Porque eu entendo que é o cuidado que eu tenho de ter aquele contato com o novo convertido e que talvez eu não vou ter assim esse primeiro contato no futuro. Mas é muito interessante que o tempo todo eu converso com ele sobre Mateus capítulo 28, que diz, né, que a ideia é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vamos lá. Aí eu explico para eles. Existe o evangelismo, que é a ideia do indo, é fazer discípulos. Esse fazer discípulos, a primeira afirmação, na verdade é conduzi-los a Cristo. E aí, depois diz batizando-os. E aí ensinando-os a guardar todas as coisas. Aí é o discipulado intencional. E eu digo a eles que muitas pessoas acham que o batismo é o final da trajetória. E na verdade é apenas o início da trajetória, é o comecinho do caminho. Então eles estão aprendendo isso hoje. Gente, vocês se batizaram, é apenas o começo da trajetória. O discipulado detalhadamente para a vida começa agora, que é o ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, como aplica o Evangelho, o Ricardo fala muito disso, como aplica o Evangelho absolutamente todas as áreas da minha vida e não deixo nenhuma fora do senhorio de Cristo. Agora a gente pressupõe que isso vai acontecer sozinho, por si. Não acontece, né? Pelo menos a experiência mostra aí que a pessoa que foi simplesmente batizada, simplesmente, eu não estou desmerecendo o valor do batismo, por exemplo, simplesmente se batizou e depois foi deixada a sua própria sorte, vindo aos cursos e tal. Há uma diferença muito grande de quem é acompanhado nesse sentido que vocês descreveram, né? Sim. Marcos, uma das coisas que tem sempre batido mais forte no meu coração é perceber como que há uma dificuldade que as pessoas têm em tomar ali as verdades que ouvem, por exemplo, numa pregação, né? Então, nós temos a ideia de que se nós passarmos as verdades bíblicas numa pregação, as pessoas serão capazes de absorvê-las e aplicá-las plenamente em suas vidas. E é uma pressuposição, infelizmente, errônea. Não que as pessoas não tenham capacidade intelectual, e não estou desmerecendo ninguém, mas demanda algo mais do que apenas a transmissão de informações e verdades. Demanda ali a um investimento pessoal para mostrar como é que isso funciona na vida real. Porque uma coisa é uma verdade proposicional, né? Uma declaração da verdade bíblica. Ela é sólida, ela é boa, ela é divina, e nós podemos até assinar embaixo e dizer, eu creio nisto. E eu não tenho dúvidas que as pessoas deixam de crer, elas creem de fato. Mas na hora da vida acontecer, elas perdem a noção de como isso se aplica no seu dia a dia. O cotidiano é diferente, né?
Isso então me traz, né, a segunda parte do discipulado, que eu julgo também muito importante, que é essa interpretação da vida mediante as verdades bíblicas. Dentro de um discipulado, principalmente quando é discipulado 1 a 1, isso acontece com muito mais frequência. Podemos voltar a falar um pouco mais sobre isso mais pela frente, mas é muito importante que isso seja passado e transmitido dentro desse momento do discipulado para ajudar as pessoas. Muito bom. Olha, o papo está fluindo aqui muito fácil e o tempo está passando. É incrível que nós já chegamos ao fim do segundo bloco. Vamos dar mais um intervalinho e depois nós vamos voltar para pensar um pouquinho sobre as perspectivas da igreja, que tem visão e que tem missão, tem também seus valores, no mundo pós-pandemia. Como é que as coisas vão ficar? Vamos falar um pouquinho dessas perspectivas no bloco a seguir, que é o último bloco. Se você está ainda querendo mandar a sua pergunta, é agora o momento, porque nós só temos mais uma parte e aí estamos indo para o final do nosso primeiro programa IBC TV. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de estreia do IBC TV. Estamos aqui falando sobre visão, missão de uma igreja em pleno século XXI. E agora vamos, nessa última parte, falar um pouquinho sobre as perspectivas desse mundo diferente em que nós temos que viver os mesmos valores, a mesma visão e a mesma missão, mas num ambiente bastante modificado. Pelo menos é o que parece, todas as informações indicam. Não sei se nós vamos ter uma normalidade. As pessoas estão falando em voltar à normalidade. Será que isso é possível? Nós vamos voltar à normalidade? Não existe, essa normalidade não existe mais, né? Por isso usa a expressão novo normal. É usada a expressão novo normal apenas por não ter uma expressão melhor, como pós-modernidade, é o que vem depois de uma normalidade. Agora, muita gente desejosa. Vamos pensar aqui na questão da igreja, dos cultos presenciais, que nós, por exemplo, retomamos ontem, mas retomamos dentro daquilo que o governo permite, e nós não temos a perspectiva de quando será possível termos todas as pessoas. Todo mundo diz que é após termos uma vacina, imunização de grande parte da população. Mas vamos lá, eu acho que nós estamos vivendo um novo mundo. Não devíamos estranhar, porque a Bíblia é uma história de Deus desafiando o seu povo para novos normais. Nós é que somos apegados à zona de conforto. A Bíblia é uma história de novos normais. Estavam lá no Egito, zona de conforto. Por mais crise que tivesse, então ficaram com saudade. Deus chamou para um novo normal. A história bíblica é a história de novos começos, de novas normalidades. A igreja, a fundação da igreja é uma nova normalidade, um rompimento com o sistema judaico, agora é a igreja de Jesus Cristo. Então, é isso agora. Nós não teremos. Agora, eu creio que acabei de pregar uma série na igreja sobre o novo normal, e que eu digo, passar por tudo isso que estamos passando, todas as dificuldades, todas as restrições, e não aprendemos nada, é um desperdício. Nós precisamos aprender. E é possível passar por isso sem aprender nada? É. Então eu digo assim, o que a gente deve fazer nesse momento? Elas, na verdade, têm que descobrir o que elas devem abandonar, porque a pandemia mostrou que isso não se encaixa mais, o que ela deve reter e o que ela deve ainda implementar. Há um movimento de abandono, há um movimento de retenção de alguns valores e práticas e inovação. Dizem que nós vamos viver agora uma segunda reforma. A reforma de Lutero foi uma reforma teológica e vamos ver agora uma reforma eclesiológica. Eu creio que a reforma de Lutero também foi, no certo sentido, eclesiológica, quando ele afirmou o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas vamos lá. Quais são as janelas de oportunidades e ao mesmo tempo de ameaça para a igreja? Ameaça se a igreja não assimilar as mudanças. Primeiro, o que nós aprendemos? Eu aprendi, Ricardo tem conversado muito sobre isso, lido muito sobre isso, aprendemos nesse momento. Primeiro, que igreja é mais do que templo. Isso é bíblico, devemos saber. É um conceito do Novo Testamento. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O conceito templocêntrico é Antigo Testamento. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que nós somos de uma cultura apegada ao lugar. E tivemos que, dessa vez, relembrar a verdade. Igreja não é templo. 6 meses
sem frequentarmos, no nosso caso, um templo. E não deixamos de ser igreja. Eu disse aqui, o templo está fechado, a missão continua. Até porque temos que lembrar que a igreja em Jerusalém não tinha templo. Quando fala que se reunia no templo e nas casas, no templo dos judeus. Eles não tinham templo, era no pátio. No pátio, não era a igreja como a gente pensa hoje. Então vamos lá, primeira verdade. Segunda verdade, enfatizamos muito o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, nós vimos no nosso caso aqui multiplicação de grupos de oração, grupos ministeriais servindo a comunidade, como nós nunca vimos. Nós expandimos, temos dezenas de grupos servindo. Então, a ideia de que o cristão é protagonista, ele faz. Então, acho que isso foi muito importante para nós também. Uma realidade que eu creio que está mexendo muito com a cabeça de cada cristão é o seguinte: as perspectivas digitais. Antes da pandemia havia a seguinte ideia: existe o presencial e o virtual. O presencial, ele tem um nível de qualidade, e o virtual, ele quebra um galho. Nós descobrimos que hoje o virtual também é real. E as pessoas estão desfrutando de reuniões de oração, reuniões aí de trabalho, de liderança de igreja e tudo mais, entendendo que isso também tem o seu valor. E que nós temos que aprender o grande desafio agora: caminhar lado a lado, usando o digital e o presencial. Mas nesse sentido, eu vejo muitas pessoas, que eu estava numa conferência online, como todas, há alguns dias, e estava vendo algumas estatísticas. Tem aí cerca de 40% dos pastores das igrejas estão dizendo que assim que os cultos presenciais retornem, eles vão abandonar todos os projetos digitais. Como é que vocês veem isso? Isso é uma possibilidade que vai poder nos dar esse luxo de, bom, quando voltar os presenciais, para tudo. Se a igreja quiser ser irrelevante, esse é o caminho. A cartilha certa para... Nós hoje estamos empolgados, o Ricardo vai falar sobre isso, sobre a ideia de ter campos digitais, né? Temos as mídias sociais, tudo utilizando. Então, eu creio que é um grande desafio da igreja, entender que essa é a nossa voz no mundo hoje. Há pessoas que já nasceram numa cultura digital. Então, esse é o grande desafio da igreja, entender que usamos todas as ferramentas. Na verdade, a tecnologia não é a nossa inimiga, é nossa amiga. E podemos usar. Eu participei, por exemplo, dos cursos que eu tinha que fazer. Tinha um curso nos Estados Unidos, fiz digitalmente. Fiz agora o CTPI, que é a Conferência de Plantação de Igreja, digital, em melhor qualidade. E se o ano que vem tiver a opção digital, não vou no presencial. Foi ótimo. Mas temos aqui trabalhando, a IBCTV vem ao encontro disso, produzir conteúdo digital. E eu só queria, antes de passar para o Ricardo nessa questão, dizer outra questão muito importante, que eu acho que é o grande desafio nosso hoje que aprendemos. Temos que realmente, de uma vez por todas, encarnar a ideia de que igreja é mais do que domingo, e que igreja é mais do que culto. A igreja é aquilo que ela acontece durante a semana também, com todo o valor que o culto tem, é central, mas a igreja aprendeu isso também. Mas o desafio é o digital. Ricardo tem estudado muito sobre isso, entendeu? Nessa questão. Antes de pedir que o pastor Ricardo fale sobre essas ideias que surgiram aí, talvez antes até da pandemia, não sei quando é que elas surgiram, talvez tomaram mais força agora, né? Aproveitar para dizer o seguinte: você que está nos assistindo e não é assinante do canal da Igreja Batista do Cambuí, faça isso, dá uma olhadinha lá, inclusive porque você vai poder ver um trabalho feito com muita qualidade, que pode ser uma referência para o que você está fazendo na sua igreja e como é que você pode melhorar a qualidade daquilo que você faz em termos digitais. Então, se você não é assinante ainda, assine o canal da Igreja Batista do Cambuí, onde estamos fazendo essa transmissão, e acompanhe, verifique. O pastor Elias acabou de dar uma série sobre o Novo Normal, está tudo gravado lá, imagina, no playlist direitinho e tal. Tem uma equipe aí que faz isso, não é você que faz isso? Tem uma equipe que faz. Não, eu tenho as ideias, mas eles fazem para mim. Tá bom. Então, aproveita e vai lá. E se você também tiver a oportunidade, se estiver assistindo no canal do Instituto Alvo, se inscreva lá também. E aí você vai acompanhando não só nossos programas aqui, mas outros conteúdos. Mas, pastor Ricardo, fala um pouquinho sobre isso. Eu sei que essa é uma outra paixão sua, missões, né? Alcançar pessoas com o Evangelho. E agora, talvez isso vai ter que ser feito com essas tais plataformas digitais, né? Fala um pouquinho sobre o que você tem visto sobre isso e algumas ideias, uma perspectiva sobre isso. Ok. Uma das coisas que a gente sabe, mesmo sem conhecer o que realmente vai acontecer, é que dentro desse tempo da pandemia, costumes, hábitos
comportamentos sociais estão sendo remoldados, estão sendo transformados, e o que vai ser daqui para frente será diferente daquilo que nós experimentamos de hoje para ontem. Tá? Então as pessoas vão ter comportamentos diferentes. Nem elas sabem quais vão ser, porque nós estamos todos dentro de um processo de mudanças no nosso comportamento imposta pelo isolamento, pelo distanciamento, por todo esse momento de pandemia, mas isso eu vejo mais como uma ocasião presente e imediata. Né? Forças, além disso, também já estavam presentes no nosso mundo, ainda dentro das novas gerações, também tem ali maneiras diferentes de pensar do que, por exemplo, a minha geração, e mesmo sem a pandemia haveria já mudanças. Então, tudo isso conspira para que a plataforma digital veio para ficar. Nós já falamos isso, pastor Elias e eu, em muitas ocasiões, junto com a nossa liderança da igreja, mas nós voltamos a afirmar isso. A plataforma digital está aqui para ficar. Então, para mim, é uma oportunidade. Existe ali, é claro, mudanças, existe desafios, existe uma série de coisas que poderiam estar nos causando transtornos, mas eu vejo como oportunidade tremenda de alcançar gente que nós não teríamos acesso, caso contrário isso não acontecesse. Tá? O que nós queremos falar então em termos dessa proposta? Usa-se hoje a ideia do e-church, né, que seria, né, a forma eletrônica, né? Então, né, essa nomenclatura era bastante usada. Muitos anos atrás o pastor Elias trouxe para um dos temas, ou o tema de um dos anos, depois que ele já estava aqui, acho que 2014, né? Uma igreja para os de fora. Né? E foi um tema fantástico, ficou na minha cabeça, ficou no meu coração, mas eu tenho que confessar que de lá para cá eu tenho lutado em descobrir como é que eu vou então aplicar isso, porque eu acreditei e acredito nesse lema, nessa perspectiva, eu acho que é por aí, mas nós todos temos a nossa maneira de ser. Né? Então toda a tradição da igreja, toda a maneira que nós construímos, é tão difícil a gente se desvincular disso e abrir a mente para o que isso quer dizer de fato. Com essa perspectiva digital, eu consegui, eu estava falando hoje com o pastor Elias, dobrar a esquina no meu pensamento, tá? Para poder alcançar o que significa isso. Só pincelando rapidamente, nós estamos ainda nos primeiros passos do nosso próprio pensamento, né? Nós não temos nada ainda criado, mas estamos muito desejosos aí nesse rumo. Esperamos até o começo do ano que vem nós termos algo já funcionando no nosso meio, vamos ver. Isso, claro, com muita oração. Mas a ideia é de usar toda a plataforma digital junto com um culto ao vivo, né? Ou os lives, não precisa ser ao vivo, mas algum momento onde nós temos gente que, como nessa transmissão, estão longe da nossa posição geográfica. Pessoas de outros estados, outras cidades, até outros países, gente que vem acompanhando todo o trabalho nosso, e nós queremos então ter ali toda uma equipe para cuidar dessas pessoas, interagir com elas. Nós temos dois tipos de pessoa que nós estamos pensando. Primeiro são aqueles que já têm uma fé em Cristo, mas por um motivo ou outro estão se identificando com aquilo que está acontecendo aqui nesse lugar. Amém por isso. Mas melhor ainda são as pessoas que estão buscando, estão ainda naquela jornada para ter um encontro, o primeiro encontro com Jesus. E nós queremos então ter toda uma estrutura para poder interagir com elas de uma maneira virtual, mas de uma maneira autêntica. Essa é uma das palavras-chave dentro todo esse movimento, sermos autênticos. Nós estávamos falando sobre o discipulado, deixa eu só vincular isso, né? Parte do discipulado é a autenticidade, tá? E isso nós conseguimos muitas vezes quando nós criamos espaços seguros para as pessoas contarem as suas histórias. A partir
de nós mesmos, para incentivar, para mostrar como é que é feito, porque através das nossas histórias, nós temos, primeiro, conexão com as pessoas, porque a minha experiência não é tão diferente que a sua, algo no meu viver vai tangir de alguma forma a sua experiência, nós vamos ter uma conexão, e ao mesmo tempo vai mostrar como que a verdade de Deus se aplica no meu cotidiano. Como que Deus age na minha vida. Não quer dizer que tudo que Ele faz na minha vida fará na sua vida, mas certamente esse espaço para contar histórias e trocar isto vai ajudar então as pessoas a se conectarem melhor com Deus. Isso tem tudo a ver com o e-church. É claro que tem muitos outros aspectos mais técnicos, mas, enfim, trata-se de gente querendo abençoar gente usando a plataforma virtual. Isso é bem interessante porque a questão de ser virtual não significa que não seja real. Esse é um paradigma que nós vamos ter que quebrar. Né? Eu sempre fui muito resistente às tecnologias digitais, por falar isso, né? Acreditar nisso. Não, mas isso é uma coisa que não é real, a gente não está. Não, é real. Só tem uma plataforma diferente e as pessoas podem ser alcançadas dessa forma. Nós temos no canal do Instituto Alvo um programa às sextas-feiras, à tarde para nós aqui, 18 horas, né? Chama-se Hinos e Prosa. Meu amigo Eduardo deve estar assistindo a gente alcança pessoas em praticamente todos os continentes. E até a gente estava pensando como isso é o paralelo que tinha, por exemplo, a Voz dos Andes, lembra lá? O rádio, né? Quantas pessoas que não tinham acesso a uma igreja, não podiam estar lá, mas o evangelho chegava pelas ondas do rádio. Agora nós temos a imagem junto. Então, se aquele tempo já não era o ideal, mas se conseguir alcançar pessoas, por que nós não podemos conseguir com mais recursos e com mais tecnologia, né? Isso não é simples, mas infelizmente uma das coisas que a tecnologia não resolve é a passagem do tempo. Então nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro programa, passou muito rápido. Mas eu tenho certeza que nós vamos falar ouvintes, telespectadores, webnautas, internautas, a gente nem sabe direito como é que fala isso ainda, né? Mas eu tenho certeza que você que assistiu ao programa certamente vai querer ouvi-los em outras oportunidades para falar mais sobre eles. Nós demos aqui uma pincelada, falamos sobre esses temas de uma maneira mais genérica, mas a nossa proposta aqui no programa é falar um pouquinho mais sobre esses temas e outros de relevância, não somente para a igreja, mas para as pessoas a quem a igreja quer alcançar. E dessa forma, nosso compromisso inicial é que a cada 15 dias temos um programa mais ou menos nesse formato, e conforme as coisas forem acontecendo e a frequência puder ser maior, a gente vai avisando você. Por enquanto, o que a gente pede é que você curta aí o vídeo, você compartilhe com pessoas que possam ser abençoadas também, você avise as pessoas e assim nós vamos ter um referencial para os próximos programas, o que a gente pode fazer. Aliás, se você quiser comentar aí que assunto você gostaria de ver discutido aqui no programa, você pode dar a sua sugestão e a gente vai analisando e conforme for possível, vamos atendendo. Nós agradecemos muito a você que assistiu esse nosso primeiro programa, agradeço em especial aos ilustres convidados aqui, que já fizeram que a gente começasse num altíssimo nível. Vai ser difícil a gente superar o primeiro programa em termos de qualidade, mas quero agradecer pastor Elias, pastor Ricardo, por disponibilizarem esse tempo para estarem com a gente. Muito obrigado, né? Foi um prazer e a gente espera contribuir para esse novo tempo da Igreja de Jesus, que é uma organização extraordinária. Obrigado, Marcos, obrigado a todos. Uma alegria nós estarmos aqui juntos nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. A você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. E um agradecimento também especial à nossa equipe que está trabalhando aqui, não só hoje, mas há vários dias, porque fazer coisa na plataforma digital não é tão simples quanto a gente pensa. Precisa ter gente capacitada e, graças a Deus, nós temos aqui uma equipe nos bastidores aí que nos permitiu chegar até você com essa qualidade de imagem, de som, de cenário e tal. Parabéns a todo mundo que está envolvido aí. Muito obrigado e até a próxima. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.